A graça e a paz, amados pastores. Sou o pastor Marson Darley e vou falar com vocês, bater um papo sobre o capítulo 13, sobre Colossenses, né? Essa carta aos Colossenses, ela foi dirigida ali a um grupo de igrejas, né? Da qual Paulo não conhecia, não foi ele que fundou diretamente essas igrejas, foi um dos seus colaboradores chamado Epáfras, né? E aí ele escreveu essa carta porque ele escutava muito bem falar dessas igrejas, né? Epáfras escrevia, então Paulo resolveu escrever de volta com algumas orientações, né? A autoria unânime que é o apóstolo Paulo. Entretanto, Bultmann, né? Ele defendia que não foi Paulo. Aquela carta é uma carta que ele chama de Deuteropaulina, né? Que ele diz que, apesar de ser de autoria paulina, ela foi escrita baseado nas palavras de Paulo, né? Próprio Epáfras, para dar credibilidade ali, ele escreveu como se fosse Paulo, mas baseado nas palavras de Paulo, entendeu? Mas isso não é unânime, acredito que a prova não vá por esse lado, porque a teologia convencional, ortodoxa, acredita que é de autoria do próprio apóstolo Paulo, né? A linguagem estilo, né? Ele faz um bom uso ali do termo, por assim dizer, que é o termo apax legomena, né? Se usa muito nessa carta essa expressão, né? Diferenças de vocábulos entre a própria carta, existem mudanças de vocábulo, de modo de se escrever, de expressões, né? Mas isso pode ser facilmente explicado pelo próprio uso que Paulo faz conforme a necessidade, né? Diante de novas heresias. Então, ou seja, ele escuta uma nova heresia para combater, ele usa termos novos, conceitos novos, referências novas, isso é comum, isso é normal, né? Você não contrapõe argumentos novos com as mesmas palavras, com os mesmos argumentos anteriores. Isso foi usado para forçar a teoria ortodoxa, né? De que foi Paulo que escreveu, porque muita gente diz, tá, mas na carta aos Colossenses Paulo usa muita expressão nova, muito termo novo, né? Mas ele disse, não, isso porque ele estava diante de uma controvérsia nova, sem falar no fato que ele estava escrevendo para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, né? A teologia, existe uma ausência de conceitos paulinos, tá? Isso é importante você colocar. Em Colossenses existe uma ausência dos conceitos paulinos, como por exemplo, ele não fala de justificação, não fala da lei, não fala da salvação, não fala sobre a justiça de Deus, que normalmente um desses temas Paulo aborda na sua carta, e a Colossenses ele não aborda nada disso, né? E existe a presença de conceitos que Paulo não emprega em nenhum outro lugar, né? Em contrapartida, tá? Existe um relacionamento entre a carta Colossenses e a carta de Efésios muito grande, né? Efésios e Colossenses estão intimamente relacionados entre si, tá? Essas duas cartas. O local e a origem é uma carta de prisão, né? E provavelmente as cartas Colossenses, Filemon e Efésios tenham sido escritas no mesmo lugar. Então é bom você até anotar, né? Colossenses, Filemon e Efésios. As três são cartas de prisões e as três foram escritas provavelmente no mesmo lugar em período de tempo próximos, né? E a maioria dos escritores defende que as três cartas foram escritas em Roma. Então, a carta de Colossenses provavelmente foi escrita em Roma. E é importante aqui, porque o autor aqui nessa parte de Colossenses ele vai se estender muito, explicando por que ele acredita que foi escrito em Roma. E quando ele vai falar de Filemon e quando ele vai falar em Efésios, ele só cita Colossenses. Ele diz assim, não, ó, conforme Colossenses, né? Data, não tem como afirmar, né? Mas aceitamos que foi escrito em Roma, provavelmente na década de 50, né? Então a carta logo posterior a Gálatas. Acredita que Gálatas e Filemon são bem próximos. Há até quem diga que Filemon foi escrito primeiro, mas a teoria ortodoxa é que foi Gálatas, Filemon, Colossenses e Efésios, né? Tá, ocasião. Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos, como eu falei. Provavelmente Epáfras, né, como eu disse, foi o pregador que levou o evangelho para aquela cidade,
Tá? Texto, temos a carta igual a que Paulo foi escrito. Isso é o que defende. Né? A aceitação, ela foi incluída no cano de Marcião, importante. Estava incluso no cano muratoriano, né? E nas versões latina, e é citada por parte da igreja. Tá? Então, não tem controvérsia. Marcião, muratoriano, versão latina, citada pelos pais da igreja. Tá? Contribuição, ela exalta Jesus e torna sem sentido qualquer afirmação de que outros poderes levam as pessoas, né, a comunidade, a Deus, ou de práticas meritórias, tá? Tais como o ascetismo abrem o caminho. Então, ou seja, resumindo, ela vai argumentar a necessidade de crer em Cristo, e a salvação não é por méritos, não é por obras, né? Paulo nunca esteve em Colossos e não havia se encontrado com nenhum membro daquele lugar, nenhum membro, tá? Isso é importante. A carta apresenta, como nenhum outro escrito do Novo Testamento, a verdade de que todos os crentes formam uma única igreja. E esse aí o ponto final que eu queria passar para vocês, né? Que todos os crentes formam uma única igreja. Essa é a mensagem principal de Paulo, tá? Então eu vou ficando por aqui, vou deixando um forte abraço, fé na missão e até o nosso próximo encontro.